Pessoal, vamos continuar o programa. Agora eu tenho dois convidados aqui, dois amigos, o Darlan Montenegro, cientista político, e o Alberto Cantalice. E aí, pessoal, sextou? Fala, Alberto. Sextou, né? Mais uma sexta-feira aí, pré-8 de janeiro, né? Segunda-feira tem as atividades aí de relembrar o 8 de janeiro aí, não. Vai ter aqui no Rio de Janeiro e vai ter em Brasília o evento convocado pelo Lula, pela STF e pela Câmara e o Senado. Ué, vai ter no Rio também alguma coisa? Vai ter na Cinelândia. Ah, interessante. Vamos começar falando disso. Deixa eu passar a palavra para o Darlan aqui. Darlan, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Miguel. Boa noite, Cantalice. Tudo bem? Já passou a fase mais difícil de prova, de trabalho de professor? Férias agora, durante um tempinho. Que bom. Que bom. Darlan, então, vamos começar falando sobre o 8 de janeiro. Já começamos um esquenta aqui do 8 de janeiro de 2024. O governo está preparando um evento no Senado, com a presença da cúpula da República, vários governadores, ministros do STF. Vai ser um evento muito bem planejado, né? O Alexandre de Moraes vai fazer um discurso lá. Qual a sua expectativa para esse evento? O que você acha que ele pode mexer aí com os brios da opinião pública? Eu, Albertinho, não entendi para quem é a pergunta. Você, Darlan. Tá. Então, o evento é importante, acho que tende a ser uma coisa com uma presença muito significativa, né? Principalmente uma força institucional grande, né? Se a gente for pensar o que significou a derrota do projeto golpista do Bolsonaro, assim, esse projeto em dois momentos, né? Ele tentou dar um golpe no processo eleitoral, né? Ele tentou utilizar, assim, não é que a máquina do Estado nunca tenha sido utilizada em processos eleitorais no Brasil. Isso acontece com frequência no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Não é nenhuma a mistura de interesses públicos e privados, ao contrário do que diz o pensamento político e social paulista. Os queridos paulistas que estejam ouvindo que me perdoem, não é uma jabuticaba, assim, não é uma característica específica do Brasil ou dos ibéricos ou o que quer que seja. Assim, essa sobreposição do público do privado é característica do capitalismo. Assim, em todo lugar onde há Estado e há mundo privado, essa sobreposição está lá. Marx já ensinava para a gente que a separação entre o político e o econômico, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, é um caô. Não é verdade, né? Assim, na real, o Estado ele atende a interesses privados. Mas o que o Bolsonaro fez foi de outra ordem, né? Assim, o Bolsonaro ele se utilizou das forças policiais, inclusive, como uma tentativa de burlar o resultado. Então, eu estava entre aqueles que tinham muito medo da possibilidade concreta de vitória do Bolsonaro em 22, exatamente porque era evidente que ele seria capaz de se utilizar de maneira sistemática da máquina do Estado para tentar burlar o resultado. Assim, e o Alexandre de Moraes foi uma figura decisiva, inclusive, por isso eu estou falando que o ato na segunda-feira deve ter uma força institucional grande. O Supremo foi muito importante para impedir, né, todo o processo de manipulação, todas as iniciativas de manipulação tomadas por parte do Bolsonaro e do governo de uma maneira geral. Então, ali você tem a primeira tentativa de golpe. A primeira tentativa de golpe foi uma tentativa de ganhar as eleições via golpe. Tendo sido essa tentativa derrotada, você tem a segunda tentativa, que é o 8 de janeiro. Se a gente pensa, por exemplo, assim, o que o Alexandre de Moraes divulgou recentemente, assim, sugere uma ideia de um negócio muito bagunçado. Né? Assim, o pessoal estava falando em me matar, em me enforcar, não sei o quê. Quer dizer, isso
um golpe organizado, efetivamente desfechado de maneira organizada, ele não teria chegado, provavelmente, não teria chegado a isso, porque isso seria muito custoso politicamente. Não que o Bolsonaro não tivesse vontade, mas seria muito custoso politicamente. Então, assim, claramente o golpe tinha problemas de organização, só que ele não tinha só problemas de organização, ele tinha uma insuficiência política para acontecer. Novamente, porque havia resistência institucional, mas não só institucional, né? Assim, se for pensar, por exemplo, no papel do governo dos Estados Unidos, do Biden, né, nesse processo, assim, das coisas que a gente ficou sabendo no ano passado, assim, o governo americano vetou o golpe, né? O que faz a gente, inclusive, ficar com as barbas de molho sobre uma possível vitória do Trump no ano que vem. O Trump não teria vetado, né? O Trump não apenas não teria vetado, como teria estimulado e talvez ajudado a organizar. Então você tem uma série de forças que foram importantes para derrotar o golpe, mas assim, a derrota do golpe é uma derrota em grande medida institucional. Você tem uma resistência institucional. E o Supremo, mais do que qualquer outra instituição, foi fundamental, tanto durante o governo Bolsonaro quanto depois das eleições, né? E no momento do golpe, o Supremo foi importante também. Do 8 de janeiro, o Supremo foi importante. Então, assim, com certeza, o peso da presidência da República, o peso do Supremo vão ser grandes, né, no ato de segunda-feira. Mas espera-se também, evidentemente, que o Congresso, assim, porque assim, existe um projeto golpista do Bolsonaro também não seria bom para o Congresso. Né? Qualquer projeto golpista, qualquer projeto que signifique o esvaziamento das prerrogativas, das forças, dos poderes instituídos, assim, é ruim para os próprios poderes. Assim. Para o Arthur Lira, por exemplo, era ótimo ter o Bolsonaro comendo na mão dele, mas não era bom ter um Bolsonaro ditador. Bolsonaro ditador significa menos poder para o Congresso, significa menos poder para o Supremo Tribunal Federal. Então você tem interesses institucionais importantes que vinham sendo contrariados. Por outro lado, as benesses obtidas via governo federal para o Congresso faziam com que o Congresso tivesse uma relação muito mais, digamos assim, não é nem de tolerância, mas de cooperação com o Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, assim, se tivesse chegado às vias de fato do golpe, isso teria sido desastroso para o Congresso. Por conta disso, por conta da perda de poder. Então, me parece que a demonstração de força em torno da democracia, dessa democracia problemática, dessa democracia insuficiente, marcada por injustiças, mas que é uma democracia, mas que é algo muito melhor do que uma ditadura. Assim, eu acho que a gente vai ter na segunda-feira um cerrar de fileiras em torno disso, né, desse, digamos, um patrimônio básico das forças políticas que estão envolvidas no jogo nacional, que são as forças políticas que, de alguma maneira, constituíram o arranjo, o PT incluído, que constituíram o arranjo pós-Constituição de 88. O Bolsonaro representa o pré-85 e essas forças representam o pós-88. Né? Eu acho que, nesse sentido, vai haver uma demonstração de força significativa na segunda-feira. E você, Albertinho, o que você está esperando desse ato aí? O que você acha que vai impactar o debate? Eu concordo plenamente com o que o Darlan falou. A minha inferência que eu faço sobre esse episódio todo é parecida com a dele. Eu acho resistência institucional, né? Porque se não fosse essa força institucional, poderia ter dado problema. Agora, o mais preocupante era a derrota do Lula e a vitória do Bolsonaro, né? Porque o que o Alexandre de Moraes falou da questão da ABIN ter monitorado ele, e depois, logo em seguida, teve uma entrevista do Andrei, diretor-geral da PF, que disse que eles tinham uma relação de 30 mil pessoas que estavam sendo monitoradas pela ABIN. Então, essas 30 mil pessoas estariam, se o Bolsonaro ganha as eleições, eu não tenho dúvida nenhuma, o Darlan e Miguel, eu não tenho dúvida nenhuma que se o Bolsonaro ganha as eleições, ele ia buscar um jeito de fechar o regime e perseguir os adversários, que sempre foi o desejo dele, né? Ele não conseguiu fazer isso de 2018 em diante, porque também teve a pandemia, tinha muita pressão,
Depois que o Lula foi reabilitado eleitoralmente, ele se enfraqueceu, né? Porque o Lula passou a ser uma alternativa de poder, de vitória, então ele se enfraqueceu. Concordo com o Darlan de que o peso dos Estados Unidos e da comunidade europeia, pelas relações constituídas do Lula e do PT com os partidos sociais-democratas e até de centro da Europa, foram fundamentais para o reconhecimento da vitória legítima do Lula, Macron, né? A Alemanha, a Inglaterra e o próprio Biden e todos os outras nações fundamentais. Também comungo da mesma tese de que eu acho que eu arrisco dizer que se o Trump fosse o presidente dos Estados Unidos, Darlan, nós não ganharíamos as eleições. Nós não ganharíamos as eleições porque eles iam usar da força que eles têm do ponto de vista econômico, cultural e etc., para interferir no processo político aqui, quer dizer, e o que poderia nos custar a vitória, né? E em consequência disso, a repressão que viria sobre as forças. A repressão que eu estou dizendo é o seguinte, um fechamento. Eu acho que nesse momento agora, né, nós não estaríamos fazendo essa live aqui, porque nós estaríamos resolvendo outros problemas, né? Então, eu acho que eu estou nessa mesma toada. Eu acompanhei o programa aqui antes, vi você falando com a Maíra, o Miguel, sobre a questão do Múcio. Eu acho que é isso mesmo. O Múcio, quando teve no TCU agora, teve uma relação muito grande com as Forças Armadas. Eu acho que ele se constituiu ali como uma espécie eu acho que ele, de fato, ele é o Lula colocou ele ali para apaziguar os caras, né? Na lógica de que estava muito acirrados os ânimos, né? Agora, isso não inviabiliza. Eu acho que institucionalmente o Múcio dizer que não teve ninguém das Forças Armadas. Opa, o Robertinho caiu. Tem um outro assunto aqui que eu queria trazer para vocês. É uma notícia importante, foi publicada agora de tarde, né? Aqui, deixa eu tirar essa manchete aqui. O Robertinho voltou. Eu caí. Robertinho, completa aí o que você está falando, que eu quero trazer outro assunto. Eu quero trazer a balança comercial, foi publicada agora há pouco, para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas fala aí, completa aí, por favor. Só para completar rapidamente, eu acho que tanto a fala do Múcio quanto a fala do Capelli, por eles terem funções estratégicas no governo, você não esperaria outra coisa. Tá? Uma coisa é o Múcio, outra coisa é o Capelli, outra coisa é você, sou eu, é o Darlan, são os jornalistas, são os militantes, os dirigentes partidários que pensam diferente, que acham que se não houver punição para quem de fato estimulou, engendrou, apoiou, financiou e organizou essa tentativa de golpe, se não houver punição, isso aí é como se fosse um salvo-conduto para que se cometesse novamente esse tipo de ação criminosa. Deixa eu trazer um outro assunto notícia boa, né, para você ver como o Lula realmente tem sorte, né? Primeiro ano de governo dele, a balança comercial bateu aqui, quase 100 bilhões de dólares, recorde histórico. As exportações chegaram a 340 bilhões de dólares, as importações 241 bilhões de dólares. Isso aí evidentemente, um dinheiro que inclusive deve ajudar já no crescimento de 2024, porque esse dinheiro não entra na mesma hora, é um dinheiro que vai sendo pago ao longo dos próximos meses, né? É dinheiro que vai entrando na economia brasileira, então é capaz do PIB 2024 surpreender também, porque esse dinheiro vai entrar. Esse dinheiro não entrou, não é pago antecipado, é pago depois. Cantalice, o que você acha, então, dessa balança comercial? O Brasil se tornou um player importante, aumentou a sua participação no comércio global. Eu li uma notícia, Cantalice, que a China, inclusive é uma das razões desse recorde na balança comercial, que a China, em função das sanções
que os Estados Unidos está aplicando contra a China. Não sei se você está acompanhando, os Estados Unidos iniciou uma série de sanções contra a China para impedir que a China receba aparelhos tecnológicos, sobretudo microchips e máquinas de litografia, né, que é a máquina de fazer microchip. Eles querem bloquear a China, estão com medo da China. E a China, em contrapartida, está deixando de comprar milho e soja americano, que os Estados Unidos sempre foram os maiores exportadores mundiais de soja e de milho. O Brasil ultrapassou eles há alguns anos. Só que os Estados Unidos ainda eram um dos maiores dos Estados Unidos. Ainda é importante. Só que eles estão deslocando as suas compras para o Brasil. Ou seja, o Brasil está se beneficiando desse conflito geopolítico entre os Estados Unidos e a China, e esses dados aí mostram isso. O que você acha disso? Primeiro que você falou um dado correto, né? A China é o maior produtor de alimento do mundo, segundo é os Estados Unidos, terceiro é o Brasil. Né? Os Estados Unidos, produtor de alimentos, principalmente milho, soja e algodão, né? Que é uma coisa histórica lá. Agora, tem também que aumentar a safra aqui, né? Porque ao passo que aumenta as exportações dos produtos de primeira, esses produtos primários, se você tiver déficit no mercado interno, o preço aumenta. Foi o que aconteceu com a carne. Teve um grande nível de exportação da carne, a produção não cresceu automaticamente, o preço subiu. Com o Lula investindo mais e aumentando a produtividade, o preço caiu. Tá certo? Então, é fundamental. Esse tipo de ação concreta, a balança comercial, que vai fazer com que o Brasil cresça novamente 3,5% em 2023. Quando o mercado dizia aqui que o Brasil ia crescer esse ano 0,9% ou no máximo 1%, o próprio Haddad dizia, não, nós vamos duplicar isso aí. Se você ver hoje, a Focus do Banco Central diz que o Brasil vai crescer em 2024 1,7%. O Haddad, conheço bem o Haddad joga para baixo e falou, não, vai ser 2%. Mas eu não tenho, eu estou falando aqui e eu quero repetir isso dia 6 de janeiro, dia 5 de janeiro de 2025. O Brasil vai crescer os mesmos 3% desse ano, se não crescer um pouco mais. Por que eu acho que o Haddad não está dizendo isso? E ele disse que vai crescer 2%. Porque se ele diz que vai crescer 3% e cresce 2,9%, aí diz que, entendeu? Aí vão dizer, porra, projeção do governo. Então, eu acredito, pela turma que trabalha lá, que está operando essa lógica da política econômica, que nós vamos crescer novamente. Porque senão seria voo de galinha, certo? Por que eu tomo até muita pancada na rede social? Porque eu sou um cara radicalmente contra déficit, dívida pública. Acho que dívida pública só pode ser feita se houver necessidade emergencial ou se houver a necessidade de um investimento de longo prazo. Eu sou radicalmente contra dívida pública para gasto corrente. É a mesma coisa que você pegar dinheiro emprestado para pagar aluguel e para comprar alimento. Você tem que comprar alimento todo mês, você tem que pagar aluguel todo mês, ou prestação, ou IPTU, ou vai lá que seja. Se você for construir uma casa, construir um cômodo, você pode se endividar para depois quitar. Então, eu também acho que nós não temos que ter superávit. O país, com as carências econômicas que o Brasil tem, e a necessidade de investir em saneamento básico, em outras questões básicas para o povo brasileiro, o superávit primário, que sempre foi feito. Você lembra que o superávit primário era um dos pilares do Plano Real e teve superávit primário em todo o governo Lula 1 e todo o governo Lula 2. Nós não estamos falando em superávit, nós estamos falando em déficit. Quando o Fernando fala que quer zerar o déficit, eu não acho também que o déficit será zerado em 2024, ele não está falando em superávit. Porque, para ficar bem claro, quando você mostra a balança de pagamentos aí, Miguel, e você coteja com a nossa dívida que nós temos, com o nosso crédito que nós temos aplicado em título do Tesouro Americano, os 390 bilhões que o Brasil tem lá, ele foi montado em cima de déficit, em cima do superávit primário e da balança comercial. Aquele dinheiro não caiu do céu, certo? Aquele ali aquele crédito que o Brasil tem. O Brasil é o 4º país do mundo
em créditos, em título do Tesouro Americano. Primeiro é a China, segundo é o Japão, terceiro, se eu não me engano, é a Arábia Saudita, quarto é o Brasil, né? Em reservas cambiais. Eu também acho que nós não temos necessidade de aumentar nossas reservas. Nós já estamos com um colchão tranquilo para poder evitar solavancos na economia. Agora, o que a gente tem que buscar o déficit zero para baixar os juros, eu não tenho a menor dúvida. Eu sou totalmente concordante com a política levada adiante pelo Fernando Haddad, porque a nossa dívida de 8 trilhões, cada ponto percentual na taxa de juros equivale a um desembolso de 80 bilhões do governo federal. Se a gente conseguir mais 2% abaixar o juro do que foi passado, nós vamos economizar mais 160 bilhões. Então, portanto, nós vamos cobrir o rombo que o Bolsonaro deixou, de 500 bilhões de reais, vamos pagar os precatórios, porque o Haddad fez um compromisso que o precatório que seria pago 25 será pago em 24, é dinheiro que vai entrar na economia, porque esses precatórios são pessoas, em maioria deles são pagamentos de pessoas de baixa renda, é mais dinheiro entrando na economia, e eu acho que esse é o caminho que vai nos levar a uma vitória nas eleições de 24, das forças democráticas e progressistas, e que vai nos levar à vitória em 2026. Darlan, o que você acha dessas críticas ao Haddad, sobretudo a questão aí do marco fiscal, do déficit zero? Qual é a sua posição em relação a isso? Assim, eu acho que é importante a gente ter uma coisa em mente. Não é o Haddad, certo? É o Lula. Quem faz a política econômica é o Lula. Quem toma as decisões é o Lula. Assim, o Haddad é, digamos assim, o para-raio do Lula nesse debate, mas quem conduz a política econômica é o Lula. Não poderia ser diferente. Assim, a gente conhecendo o Lula, e ainda mais o Lula sendo muito mais experiente hoje do que ele era em 2003, quando ele assumiu o primeiro governo, e já era ele quem tomava as decisões, obviamente não era o Palocci, e não teria sido Celso Daniel se não tivesse, infelizmente, né, acontecido aquela situação trágica. Mas Celso Daniel provavelmente seria a figura de frente do governo, né, a posição que o Palocci assumiu era a posição do Celso Daniel antes. Nenhuma dessas figuras é a figura que toma decisão. Quem toma decisão é o Lula. Quem conduz a política econômica é o Lula. E assim, eu acho que essa discussão é uma discussão central pela seguinte razão. Assim, algumas questões, até se alguém já viu eu falando aqui no programa, eu vou acabar sendo meio repetitivo, mas eu peço desculpa. A questão central de vários governos, assim, para decidir o prestígio do governo, muito comumente é a economia. Isso não é nenhuma novidade desse governo, mas para esse governo a economia ela é mais central do que em outros momentos. Por quê? Porque o Lula foi eleito assim, numa conjuntura de hegemonia política da direita, da extrema-direita, hegemonia ideológica da extrema-direita. Nós não furamos essa hegemonia. Né? Se a gente tivesse qualquer outro candidato que não o Lula, a gente teria perdido essa eleição. Assim, foi necessário, e mesmo com o Lula, assim, eu repito isso, a gente viu a eleição no MUC do Lula, né? Tivemos contribuições para isso, né? Assim, a Globo cumpriu um papel importante para enfrentar a tragédia da pandemia do Bolsonaro, ajudou a desgastar o Bolsonaro merecidamente pelo que foi a condução criminosa que ele fez da pandemia. Então, obviamente, a Globo tem um papel aí nesse processo. O Supremo, como a gente falou, também tem um papel. A instituição, o Supremo Tribunal Federal, cumpriu um papel importante ao conter o Bolsonaro em diversos momentos. Mas nós ganhamos a eleição no MUC do Lula. Com outro candidato, a gente não ganhava. O Bolsonaro chegou muito perto de ganhar, né? Foi 1,8% de vantagem. Uma vantagem muito pequena no segundo turno. A situação muda muito com eles não tendo mais os recursos do governo federal para fazer política, etc., mas eles ainda estão muito presentes nas redes sociais, estão muito organizados, muito mobilizados, especialmente o núcleo mais, digamos assim, selvagem do bolsonarismo ainda é muito presente.
E o golpismo foi derrotado em 2 momentos, foi derrotado na eleição, foi derrotado no 8 de janeiro, mas o golpismo não desaparece. Uma possível vitória do Trump no ano que vem volta a estimular o golpismo no Brasil e em diversos outros lugares. Tem vários debates que são absolutamente centrais, várias discussões são centrais, mas são discussões nas quais a gente tem tomado uma surra no debate público, certo? E assim, eu não vou cair aqui na besteira de chamar essas discussões, identitarismo, temas identitários, não, são temas centrais, são temas que fazem parte de uma disputa ideológica encarniçada, só que a gente tem perdido essa disputa. A gente tem perdido essa disputa porque esses temas, o conservadorismo em relação a esses temas está muito entranhado na sociedade. Os caras sabem disso, os caras da extrema-direita sabem disso, e se mobilizam em torno desses temas, principalmente, para nos criar, e mentindo muito, manipulando muito, evidentemente, mas eles se mobilizam em torno desses temas, porque aí eles estão mexendo com uma sensibilidade conservadora da sociedade. É muito difícil furar esse debate. Assim, esse não é um debate, para usar a metáfora gramsciana típica de quem estava olhando para a Primeira Guerra Mundial, que você tinha guerra de movimento e guerra de trincheira. Assim, esse é um debate que a gente não ganha em guerra de movimento. Assim, a gente não adianta partir de peito aberto em torno desses temas, os chamados temas identitários. A gente não vai ganhar de peito aberto, é guerra de trincheira, é ocupar posição. Cotas, por exemplo, é um excelente avanço em termos de ocupar posição. São trincheiras importantes. Onde a gente tem condição de fazer o enfrentamento de verdade, e eles sabem disso, e eles sabem que é um tema no qual eles têm uma posição muito mais frágil do que a nossa, onde a gente tem a vantagem no debate público. Tem vários temas nos quais eles têm vantagem no debate público, por conta do conservadorismo. Onde a gente tem vantagem é na discussão sobre economia, sobre igualdade, sobre distribuição de renda, sobre combate à pobreza. Essa é uma sensibilidade que a população tem, que está a nosso favor, que nós podemos jogar a nosso favor, nós podemos trabalhar com isso. E os caras trabalham para cercar, para limitar as possibilidades do Lula gastar dinheiro, e o Lula hoje sabe, muito melhor do que ele sabia em 2003, que o Estado precisa ser um indutor de desenvolvimento, até porque a gente está dando sorte em certos aspectos, mas em outros não. Assim, a conjuntura econômica mundial de 2003 foi uma conjuntura mais favorável para nós, especialmente um pouco depois, foi mais favorável para nós do que está sendo a conjuntura de hoje. Nós ainda estamos na rebarba de uma crise, já melhor, claro, evidentemente, mas não é aquela situação do boom das commodities dos anos 2000, embora tenha alguns elementos que sejam positivos, também não é a mesma coisa. E o que significa isso? Significa que para poder distribuir riqueza, para poder gerar desenvolvimento, etc., precisa de mais Estado. O Estado tem que estar mais presente. Então, quando os caras cercam o Lula e tentam impedir o Lula de gastar, não é só uma discussão, com certeza não é uma discussão filosófica, porque alguns deles até são filosoficamente neoliberais, mas a grande maioria não é. A grande maioria deles ou é neoliberal ou é restricionista, contracionista, digamos assim. Porque a contenção de gastos favorece o rentismo, favorece aqueles que acumulam através de pagamentos de dívidas, de juros, etc. Ou, nesse caso específico, isso me parece bastante importante, assim, existe um objetivo não declarado de conter o Lula. Né? Imagina o Lula com dinheiro para gastar. Imagina o Lula com dinheiro para investir. Imagina o Lula com condição de usar o Estado como uma mola propulsora de geração de desenvolvimento econômico e de geração de emprego. Então, eu acho que essa é a briga de verdade. E, assim, ganhar essa briga é fundamental para quê? Para ganhar em 26. Ganhar essa briga é fundamental para poder conter reduzir. A gente precisa ganhar setores que nos últimos anos se bandearam para o lado da extrema-direita, que apoiaram a extrema-direita. Aliás, assim, esse processo político recente do Brasil enterra aquela tese de que você tem uma esquerda, uma direita, você tem um centro e você tem que disputar o centro e quem trouxer o centro ganha. Não é isso. As pessoas passam por cima do centro, os eleitores, né? Eles saltam por cima do centro. Os eleitores que deram a vitória ao Bolsonaro em 2018, uma boa parte deles nunca votou nem no Aécio, votavam no Lula. O Bolsonaro conseguiu ganhar voto popular, que era voto do Lula, que era voto do PT, que era voto da esquerda. O Lula recuperou um bocado disso, mas não recuperou tudo. O Lula foi detonado pelos meios de comunicação durante muitos anos.
Nós precisamos ganhar uma parte desse pessoal que ainda está com o Bolsonaro. Nós precisamos trazer isso. E, assim, e a forma de fazer isso tem que disputar a classe média, tem que fazer aquilo que não foi feito nos primeiros governos do PT, que é uma boa atualização da tabela do imposto de renda. Tem que fazer políticas específicas, econômicas para a classe média, e tem que fazer política de desenvolvimento, tem que fazer política de geração de emprego. Assim. Fazendo isso, assim, o Lula é imbatível. E o candidato do Lula, pode ser inclusive o Haddad, se não for o próprio Lula em 26, mas acho que tende a ser, fazendo isso o Lula é imbatível. Conseguindo gerar emprego, o Lula é imbatível. E aí todas as outras discussões, inclusive, se tornam mais fáceis de fazer porque as resistências no outro campo vão ser reduzidas. Assim, uma sensação de otimismo e de satisfação que isso pode gerar reduz a resistência em outros temas relevantes da política. Maravilha, Darlan. Darlan, eu tenho que terminar o bloco aqui. Eu tenho o último bloco com outro convidado. Então, vou deixar aí um segundinho aí para o Cantalice se despedir. Cantalice. Só para agradecer o convite e também é um prazer debater com o Darlan, só para dizer o seguinte, eu acho que tem como fazer gasto, investimento, tá certo, Darlan? Sem precisar fazer dívida. Você pode fazer investimento, você pode abrir até porque o governo, a tendência do governo, com a reforma tributária e com o começo da questão do voto do CARF, hoje mesmo disse que a perspectiva é de arrecadar 53 bilhões, falavam em 30, né? Isso é mais aquela coisa do Haddad, quando ele sempre joga para baixo, né? Quando na verdade ele opera para cima. Eu não acho, eu tenho certeza, eu concordo com você, a política é do Haddad e do Lula. O Haddad é aplicador dessa política, porque o Lula concorda com ela, tá certo? E o Lula não quer entregar o ouro na mão do bandido. Então, portanto, tanto o Lula quanto o Haddad, os dois sabem muito bem o que estão fazendo, né? Eu tenho certeza que não vai faltar recurso e nem vai haver contingenciamento de obras, tá certo? Nem na educação, nem na saúde e nem na reindustrialização Minha Casa Minha Vida em 2024. Porque também seria um tiro no pé, não só do PT, mas da esquerda como um todo. Então, muito obrigado, Miguel. Valeu, Darlan. Darlan, vou te ligar, hein? Que eu preciso conversar com você agora, nesse início de ano. Um abraço. Valeu, Cantalice. Valeu, Darlan. Forte abraço. Bom final de semana para os dois. Miguel, deixa eu só me despedir aqui também, rapidamente, assim, obrigado pelo convite também, boa noite para todo mundo, e dizer que eu concordo com o Albertinho, eu estou moderadamente otimista. Eu acho que dá para ter uma política econômica positiva para nós aí. É isso. Valeu, Darlan. Obrigado.